Vamos falar sobre o Oriente Médio, aqui aparecendo Irã, Iraque, Jordânia, Israel, Líbano, Arábia Saudita, que enfrentou problemas na semana passada. Nosso editor de assuntos internacionais, Diego Pavão, está aqui com a gente, inclusive. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma pausa nos ataques contra o Irã. Essa é a notícia. E a justificativa, pelo menos oficialmente, aí Diego vem explicar para a gente, seria uma tentativa de retomar as negociações para o fim do conflito. O Irã também suspendeu os disparos. E aí a gente vai entender com o nosso editor de assuntos internacionais, e a Débora Oliveira também está de volta aqui, o que está acontecendo. Porque até no fim de semana, Diego, a gente compartilhou uma notícia sobre o chefe dessas questões militares dos Estados Unidos falando com preocupação sobre armamentos. Exatamente isso. Então tem algo por trás. É isso, o motivo oficial, bom dia para você, bom dia, Débora, bom dia, para quem acompanha o live em casa, o motivo oficial seria uma maneira de dar margem para negociação, né? Tá. É isso que os Estados Unidos falam nesse momento, até o embaixador dos Estados Unidos na ONU, o Mike Waltz, deu ontem várias entrevistas para programas de domingo lá na TV americana e falou muito sobre isso, dizendo que é um espaço para o Irã ter um tempo para pensar sobre as negociações e também para as próprias negociações fluírem melhor, sem ataques acontecendo, negociações inclusive de vários níveis, desde o nível mais alto até aquelas negociações mais técnicas sobre o acordo final entre os dois países. Extraoficialmente, a CNN apurou que na sexta-feira houve uma reunião na Casa Branca, uma reunião com lideranças do alto escalão do governo americano, e nessa reunião foram levantadas algumas preocupações sobre a escalada ou a continuidade dessa guerra. Duas pessoas nessa reunião falaram sobre essas preocupações. A primeira foi o vice-presidente americano J.D. Vance, alguém que, curiosamente, é quem se mostra mais resistente em relação à continuidade dessa guerra. Pois é. Alguém que já alertou exatamente sobre essas preocupações, sobre essa guerra. Alguém que, na verdade, não abraçou, bem da verdade, a causa dessa guerra, que nem Donald Trump. E também, além dele, o Dan Kane, que era esse que você comentava, sobre quem falava agora. Uhum. Ele é o general das Forças de Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, é o general do maior escalão das Forças Armadas Americanas, e nessa reunião ele teria falado que estaria preocupado com a continuidade da guerra em duas frentes. A primeira seria a questão de munições. Os Estados Unidos, nos últimos 5 meses de guerra, usaram muitas munições para atingir o Irã, em várias frentes, em vários tipos de munição também. E a segunda preocupação dele foi sobre a questão de civis mortos nessa guerra. Sobre as munições, é muito curioso esse ângulo, Elisa, porque quem está em casa pode achar os Estados Unidos são uma potência militar, tem uma indústria bélica forte. Essa indústria não repõe esse estoque? A verdade é que sim, a indústria repõe esse estoque, mas não na mesma velocidade com que ele é gasto. Por isso, existiria esse problema de falta de munições nesse momento. Algo que os Estados Unidos tentam abafar, claro. O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, que eu falava agora, ontem nesses programas, chegou a admitir que sim, foram usadas muitas munições, mas que os Estados Unidos ainda teriam um estoque suficiente para essa guerra, mas as versões são um pouco desencontradas em relação a isso. Diego, até eu estou te ouvindo aqui lembrando que nesse jantar dos correspondentes na sexta, que a gente estava usando a imagem de Trump, Trump falou ali várias coisas no jantar, aliás, atacou a imprensa, não é uma novidade, atacou a imprensa de vários veículos, até dizendo que você está aqui recebendo um prêmio, não deveria receber porque o que você produziu foi fake news, mas tá bom, vai receber o prêmio. Sim, foi uma coisa sensível. Eu estou me lembrando que Trump falou, o Irã está com pouca munição, o Irã está perdendo a capacidade de conseguir atacar e tudo mais. Pelo que você lê, pode ter uma conexão assim de Trump já ter ouvido, estamos com problemas de armamento, então publicamente é bom, à la Trump, falar que quem está com problema são eles, né? O Trump costuma ter umas estratégias de comunicação, de jogar para a torcida bastante, né? Sim, mas até porque não é de hoje que a gente ouve falar sobre esse problema de munição nos Estados Unidos. Isso já, na verdade, já tinha um alerta sobre isso. Olha, se continuar a guerra nesse ritmo, a guerra é insustentável com o estoque que existe agora. É claro que o estoque pode ser reposto. Só que, como eu disse, isso não acontece com essa velocidade, Sim. com a mesma velocidade com que o estoque é gasto. Mas sim, esse problema, Elisa, já não é de hoje, já não se fala
na questão de falta de munições exatamente hoje. A CNN apurou que houve essa reunião na sexta-feira, mas essa é uma preocupação que o Pentágono já tem há alguns meses de guerra. E aí, como houve essa pausa, ficou muito questionamento de se essa pausa aconteceu por um problema mesmo de falta de munição ou mesmo se foi uma pausa para pensar e recalcular a rota, mas pensando também nesse problema de munição. E o efeito disso, Débora? Porque se a gente fica muito atento à cotação do barril do petróleo e tudo mais, se é dito, para além de qual é a real, né, dessa pausa, se é armamento ou se é porque é missão de paz, o efeito já tem na cotação do petróleo? A gente já tem, Elisa, a partir do momento que a gente não está tendo ataque acontecendo. Então, se a gente não tem ataque acontecendo por parte dos Estados Unidos, qual que é a percepção? Olha, os Estados Unidos recuaram. Se eles recuaram e o Irã não está atacando, então a situação está caminhando para, de repente, voltar uma diplomacia, conseguir colocar os dois numa mesa de negociação. Essa é sempre a grande expectativa. E quando a gente tem uma sinalização como essa, a resposta é muito rápida com a retirada do que a gente chama no mercado de prêmio de risco do petróleo, né? Ou seja, faz com que o petróleo caia. No final das contas, esse é o recado final. E é o que está acontecendo agora. A gente está tendo uma queda agora no petróleo Brent de 5,10%. Olha. Está $87. Uma queda que mais cedinho, Elisa, logo no início do CNN Morning Call, chegou a passar dos 6%, chegou a quase 7% de queda. E vem muito dessa sinalização de por que a gente não está tendo ataque. Os Estados Unidos, imagina, foram mais de 15 dias tendo esses ataques o tempo inteiro. Chega nessa situação iminente, que os Estados Unidos não quer admitir que seja por qualquer falha ali de munição nesse momento para poder continuar atacando. Mas o fato é que recuou, o fato é que não está tendo ataque. Enquanto a gente não tem ataque, a gente tem o petróleo recuando também disso. E poderia até o cenário ser outro, né, Lisa? Porque se a gente para poder pensar no ambiente, a gente tem ali o Estreito de Hormuz, que não voltou à normalização da navegação. A gente tem cerca de 10 navios passando por ali, o que é muito pouco para o que significa essa rota marítima. Do outro lado, ali em Bab el-Mandeb, mais embaixo, a gente tem os Houthis atacando também uma outra rota muito importante que vai para o Mar Vermelho. Então, se a gente para pensar em níveis de ataque em que a gente não tem ainda uma negociação oficial acontecendo, você poderia estar dizendo assim, poxa, mas então a gente tem um ambiente muito perfeito para o petróleo continuar disparando, subindo a mais $100, mas isso não tem acontecido. Por quê? A gente tem acompanhado um equilíbrio vindo de uma redução da demanda pelo petróleo. É o que tem salvado da gente não ter agora o preço do petróleo subindo tanto assim. Nossa. Onde está diminuindo a demanda de petróleo? Por exemplo, na China. A China tem importado menos petróleo. Isso tem feito com momentos como esse, a gente não está tendo, por exemplo, como a gente via nesses últimos 15 dias, a gente não ter tido o petróleo ultrapassando os $100. Mais cedo aqui no CNN Money, inclusive, eu conversei com um especialista em mercado, o Marcos Delha. E ele disse que o preço do petróleo dificilmente deve voltar a passar muito dos $100, como a gente acompanhou no início da guerra. Vamos ouvir aí o porquê. A gente já tem uma projeção aí de queda do consumo anual aí do petróleo em cerca de 1,2 milhões de barris dia, que é uma redução bastante significativa em relação ao consumo. Por outro lado, né, a OPEP+, ela já aumentou a autorização para a produção dos seus países membros. Então, você tem hoje mais oferta, menos demanda projetada, o que traz o preço do petróleo para um ponto de equilíbrio mais baixo. Então, esse efeito, tanto de Hormuz quanto da interrupção do Mar Vermelho, ele acaba sendo limitado por essa expectativa de preço. Então, hoje, esse patamar de $100 talvez seja o patamar máximo que a gente vai chegar. Diferente do começo da guerra, onde você teve o Brent cotado aí a $138, por exemplo, o Dated Brent, né?